Obrigado a todos. Que música linda. É difícil não se emocionar com essa canção, essa oração. E eu tenho certeza que você, aí na sua casa, também se emocionou. Eu estava dizendo aqui que a presença de Deus se faz real no meio de nós. Como é lindo isso, né? A gente não precisa estar num templo, a gente não precisa estar juntos, mas a presença de Deus se faz real no nosso meio. Nós vamos dar início hoje e a partir de agora até o último domingo de maio. Maio tem 5 domingos. O último dia de maio, dia 31 de maio, é um domingo. E a gente vai fazer 7 mensagens. Depois o Cadinho vai passar o slide, você vai ver sobre a igreja invisível de Deus como o evangelho visível. A igreja do Senhor é invisível, mas o evangelho é visível. Então, todo domingo, se você ainda não se inscreveu no nosso canal, você pode dar um tapinha aí no sininho, você vai se inscrever e você vai ser avisado quando a gente entrar ao vivo. Todo domingo, das 17 horas até as 18h30, no horário de Brasília, porque eu sei que tem gente em outros lugares do Brasil que está em fuso horário diferente do nosso, mas acompanhando com a gente também. Tem um pedaço da nossa igreja lá em Porto Velho, e lá é outro fuso horário, é 1 hora a menos. E a gente já estava falando, né, que a gente tem amigos que estão espalhados ao longo nas nações. A gente tem uma célula da nossa igreja lá na Guatemala, a gente tem gente lá na Itália, a gente em outros lugares, no Canadá tem gente assistindo. E nós vamos fazer 7 mensagens, você consegue ver aí no slide, essas 7 mensagens. Hoje nós vamos abrir falando sobre a igreja intencional. E por que nós vamos falar sobre a igreja como o evangelho visível? Por 2 motivos. Primeiro, que essa igreja está nascendo. A igreja do Senhor Jesus começou no dia que Jesus Cristo subiu aos céus e ele fez o Espírito Santo descer sobre aqueles apóstolos e seus discípulos, e a igreja do Senhor Jesus Cristo começa ali, e desde então ela tem sido poderosa e vitoriosa. Mas hoje nasce uma nova comunidade, uma nova célula da igreja de Deus, que é a IB Metrô, a Igreja Batista da Metrópole. E também pelo momento que nós vivemos. Nós vivemos um momento de crise, um momento de pandemia, um momento que as igrejas não estão podendo se reunir fisicamente, pessoalmente, presencialmente. E aí nessa hora, quando a gente sai da zona de conforto, a gente vê muita gente falando, tá, mas o que é a igreja? No meu Facebook tem muitos pastores, muitos ministros, muitos líderes. A discussão da semana passada foi, pode fazer ceia online ou não pode fazer ceia online? Podemos fazer, teve até uma polêmica aí do batismo online, né? Então, a gente começa a questionar qual que é o limite, como é que a gente pode, qual que é a essência da igreja. E nessas 7 semanas nós vamos falar sobre a essência da igreja. O que é ser igreja? O que é ser igreja? A partir da Bíblia. Aí nós vamos ler um texto, e aí está no slide também, eu peço que você acompanhe com a gente. Atos capítulo 2, a partir do versículo 42 até o 47, nós vamos sempre ler na NVI, a Nova Versão Internacional. Se você tiver outra versão, você pode ler com a gente aí na tela. A palavra de Deus diz: eles se dedicavam ao ensino dos apóstolos e à comunhão, ao partir do pão e às orações. O eles aqui são os membros dessa igreja primitiva lá em Jerusalém. Todos estavam cheios de temor e muitas maravilhas e sinais eram feitos pelos apóstolos. Todos os que criam mantinham-se unidos e tinham tudo em comum. Vendendo suas propriedades e bens, distribuíam a cada um conforme a sua necessidade. Todos os dias continuavam a reunir-se no pátio do templo, partiam o pão em suas casas e juntos participavam das refeições com alegria e sinceridade de coração, louvando a Deus e tendo a simpatia de todo o povo. E o Senhor lhes acrescentava todos os dias os que iam sendo salvos. Esse vai ser o nosso texto base das próximas 7 semanas. A partir daqui, nós vamos caminhar por vários outros textos da Bíblia que nos mostram o que é a igreja do Senhor Jesus. O que a igreja faz, esse evangelho visível. É interessante porque eu usei o termo aqui da igreja invisível, e esse foi um termo cunhado por Agostinho, Santo Agostinho, bispo de Hipona, e ele dizia que a igreja ela tem 2 características. Existe a igreja visível, que é composta de instituições, denominações, prédios,
pessoas, mas essas igrejas têm hall de membros, essas igrejas têm programações, essas igrejas têm pessoas que vão todos os domingos, durante a semana, enfim. É uma igreja real, uma comunidade local. Só que Agostinho dizia que havia e há a igreja invisível, que é uma só, é um corpo só, é uma igreja só. Na igreja invisível não existe placas denominacionais. Na igreja invisível não existe a barreira do tempo. Né? Aqueles que já morreram e aqueles que ainda virão fazem parte da mesma igreja. Nós estamos ligados num só corpo, numa só videira. E essa igreja só faz parte aqueles que são remidos e lavados no sangue de Jesus. A gente sabe que domingo após domingo, semana após semana, tem pessoas que confessam isso. Eu já vi testemunhos de gente que diz isso, que fez parte 50 anos, 60 anos de uma igreja. Frequentou domingo após domingo, escola dominical, pequeno grupo, culto. E um dia percebeu que ainda não era convertido. Ou seja, ainda não fazia parte da igreja visível, mas não fazia parte da igreja invisível. E a partir do momento que a igreja real, a igreja autêntica, eu disse que essa igreja é sempre vitoriosa. Aí você fala, mas na história da igreja tem tanta polêmica, tem tanto sangue, tem tanta guerra, tem tanta luta, tem tanta heresia. É verdade. A história da igreja pode ser contada pelas heresias. Eu tenho dado aula da história da igreja lá na Faculdade Teológica Batista, aqui em São Paulo, e eu tenho dito, a história da igreja você conta pelas heresias. Mas a igreja invisível de Deus, ela é sempre poderosa. As portas do inferno não prevalecerão. A igreja invisível de Cristo sempre avança contra o comunismo, contra cortinas de ferro, contra o nazismo, contra os regimes autoritários, contra o comunismo na China, contra a perseguição nos países árabes, contra a perseguição em vários lugares da terra. A igreja invisível de Jesus Cristo não tem limites, porque o seu poder emana do seu cabeça, que é Jesus Cristo. E aqui esse texto que a gente leu é um texto do Evangelho, do livro de Atos. E o livro de Atos é um livro muito interessante, porque a igreja desde o século II admite a tradição da igreja, a tradição eclesiástica admite os comentaristas, acadêmicos, que trabalham com manuscritos, com pesquisa de fonte, aceitam que esse livro é uma continuação do Evangelho de Lucas, escrito por Lucas, o doutor, o médico, que foi companheiro de Paulo em determinado momento do ministério do apóstolo Paulo. Houve alguma objeção, houve algum questionamento, mas a tradição da igreja, desde muito cedo, aceita que o Evangelho de Lucas e Atos são a mesma narrativa dividida em duas obras. Isso fica muito claro na abertura do livro de Atos e na abertura do livro de Lucas. Os dois são endereçados ao tal, a gente não sabe quem era, mas provavelmente uma autoridade no mundo romano, e que Lucas então escreve para contar sobre o que fez Jesus. E veja, na nossa Bíblia, no nosso cânon, nas nossas Bíblias está escrito, o livro se chama Atos dos Apóstolos. Mas na cabeça de Lucas, tanto que ele faz isso no capítulo 1, quando ele narra o Cristo ressurreto, que agora comissiona os seus discípulos e levado aos céus, ele diz que agora esses discípulos, os apóstolos enviados no nome de Jesus, vão continuar, através do Espírito Santo, a obra que Jesus iniciou. É uma obra só, é um poder só, é um só Espírito, o mesmo Espírito, diria o apóstolo Paulo, que habitou em Jesus Cristo, é o mesmo Espírito que agora habita nos apóstolos, é o mesmo Espírito que habita em toda a igreja. A igreja de Jesus Cristo não tem pessoas mais ungidas e menos ungidas, com mais porções do Espírito Santo ou menos porções do Espírito Santo. O Espírito Santo é um só, e ele habita toda a igreja. E a igreja agora é a representante, a igreja invisível, não uma denominação, não uma placa, não uma pessoa. A igreja invisível é a representante de Jesus Cristo na terra. A igreja agora vai tornar o evangelho, a mensagem do reino que Jesus Cristo veio pregar, em prática, em vida. Só que igreja é um negócio muito diferente. Aliás, eu quero antes falar isso, o Justo Gonçalves, que é uma das maiores autoridades, um autor cubano erradicado nos Estados Unidos, uma das maiores autoridades em história da igreja no mundo, ele tem um comentário sobre Atos que ele diz que o personagem principal de Atos não são os apóstolos. Até porque a narrativa de Atos é muito interessante. É que a gente lê sempre, o Saião sempre fala isso, a gente lê a Bíblia sem prestar atenção.
Se a gente prestasse atenção, a gente ia ver que tem personagens que aparecem e somem na narrativa. Matias é falado no início de Atos e nunca mais aparece. Filipe aparece, desaparece, aparece de novo. O próprio Pedro, Tiago, irmão do Senhor, o líder da igreja em Jerusalém, Paulo aparece, depois existem recortes de tempo. Por quê? Porque a narrativa de Atos é uma narrativa seletiva. Que Lucas tem um propósito em mente. E o principal personagem de Atos não são os apóstolos. O personagem não é Paulo, não é Pedro, não é Tiago. O principal personagem do livro de Atos é o Espírito Santo. Por isso o Russo Gonçalves diria que o nome mais adequado para o livro de Atos seria Atos do Espírito Santo. Eu acrescentaria que a gente lê o livro de Atos, que é o Espírito Santo agindo e o povo de Deus correndo atrás. É o Espírito Santo abrindo as fronteiras. A gente vê algumas passagens, a gente vê Pedro indo na casa de Cornélio, por exemplo, é quase que o Espírito Santo pegando Pedro pelo pescoço e falando, pera que eu vou te levar porque eu já cheguei lá, eu já estou lá. E a igreja ainda tentando entender o que estava acontecendo agora que o Cristo, o Messias, havia vindo, encarnado, 33 anos entre nós, morreu, ressuscitou ao terceiro dia, e Cristo ressurreto ensinar durante 40 dias a igreja. Ele sobe aos céus, e ele envia o seu Espírito no dia de Pentecoste, e isso muda completamente a dinâmica da atuação de Deus na terra. Mas veja, uma igreja não é uma empresa. Embora a gente possa aplicar alguns princípios administrativos e seja muito adequado até no gerenciamento da igreja, a igreja não é uma empresa humana. Ela não é, o Mark Dever diria, ela não é uma instituição filantrópica. Ela não é um clube social. De fato, Mark Dever diz no seu livro Igreja Intencional, uma igreja saudável é bem diferente de qualquer organização que o homem já idealizou. Porque não foi o homem quem a idealizou. Portanto, é sensato lermos novamente a palavra de Deus para descobrir o que Deus deseja que a gente edifique. Veja, a igreja não tem que ser edificada com opiniões humanas. A igreja pertence a Jesus Cristo e ela tem que ser edificada de acordo com a palavra de Deus e com a vontade de Jesus Cristo. Então, essa igreja, que agora a gente vê que vem daqueles 12 discípulos e daquela comunidade dos 120 e talvez de alguns daqueles dos 500, ela surge agora da pregação de Jesus Cristo, da pregação do reino. Ela surge, a igreja é criada a partir do evangelho. E ela é criada a partir do momento que o Espírito é derramado. E agora esse Espírito começa a habitar dentro de cada nascido de novo, mas de uma forma muito misteriosa que eu não sei explicar. Coletivamente ele transforma esse grupo num grande templo de adoração. Veja, Jesus disse, lá em João capítulo 3, eu vou derrubar esse templo e em 3 dias eu vou reconstruí-lo. Ele estava falando do próprio corpo. Jesus era o templo. João 1,14 diz que ele tabernaculou no meio de nós. Ele era o tabernáculo, ele era onde o céu encontrava a terra. Jesus era o encontro de céu e terra, de Deus e homem. Só que agora Jesus volta aos céus, ainda como Deus e ainda como homem. Tem gente que acha que Jesus largou o corpo humano e ficou lá só como Deus. Não, ele vai ser para sempre a união de Deus e do homem. Mas agora, o Espírito Santo, a terceira pessoa da Trindade, tão Deus quanto o Pai quanto o Filho, que procede do Pai e do Filho, diz o nosso credo. Esse Espírito Santo agora vai vivificar os nascidos de novo, através do novo nascimento, vai habitar dentro deles e vai conectá-los. E agora o templo, onde o céu encontra a terra, é a igreja do Senhor Jesus Cristo. Você fala, mas qual igreja é essa? Não é uma igreja. Eu já disse, a igreja é invisível. É cada nascido de novo, cada cristão, e antes de Cristo, que também foi salvo por Cristo, de Israel e de toda a obra da redenção, nós estamos conectados pelo Espírito. E esse corpo de nascidos de novo, como diz Hebreus capítulo 12, essa nuvem de testemunhas, agora forma um templo de adoração a Deus, e aonde o céu encontra a terra. Veja, Jesus vem como homem. Mas ele vem para quê? O N.T. Wright tem um livro maravilhoso traduzido em português recentemente pela editora Thomas Nelson, que chama Como Deus se Tornou Rei. E o N.T. Wright diz o seguinte, o nosso credo fala que Jesus nasceu, concebido pelo Espírito Santo na Virgem Maria, e depois já fala que ele padeceu sob o poder de Pôncio Pilatos. E a impressão que tem, que o nosso cristianismo é, Jesus Cristo veio para me levar para o céu.
Parece que a preocupação de Jesus é garantir que quando eu morrer eu vou ter uma vida eterna num céu que é muito estranho, que é muito imaterial, que não tem fisicalidade, está todo mundo em espírito, nas nuvens, no algodão. Mas Jesus, e aí o N.T. Wright faz a provocação, ele diz, o que Jesus disse entre nascer e morrer? Os evangelhos se ocuparam só em contar o que Jesus falou nos seus 3 anos de ministério. Os evangelhos quase não têm detalhes da infância de Jesus, quase não têm detalhes da adolescência de Jesus. E ainda os evangelistas dizem que se fosse colocar tudo o que Jesus disse, não caberia em livros na terra. Ou seja, o que Jesus disse tem algum valor. E o que Jesus disse foi a mensagem do reino. O Cristo ressurreto passou dias com os discípulos depois, reensinando, porque, veja só, a partir da ressurreição de Cristo, as vendas dos olhos caíram. Os ouvidos espirituais foram abertos. A história mais linda dos evangelhos, para mim, uma das mais lindas, é o caminho de Emaús. Quando a gente vê o Cristo ressurreto agora trazendo discernimento na vida dos discípulos, e eles passam a enxergar, eles passam a ouvir, agora eles entendem o que ele está falando. Porque antes eles não entendiam. Jesus falou várias vezes que ia morrer, que ia ser crucificado. Quando ele morre e é crucificado, o pessoal fica... parece que nunca tinha visto, nunca tinha ouvido. Ele falou que ia ressuscitar. A gente lendo a Bíblia, a gente pensa o quê? Quando Jesus ressuscitou, os caras falam, ele avisou. Não, eles ficam espantados, sinal de que eles não estavam ouvindo, não estavam entendendo. Então você pode acompanhar aí no slide comigo. A igreja saudável é a igreja que tem a mensagem do reino de Deus. A igreja de Jesus Cristo recebeu a incumbência de continuar pregando essa mensagem do reino. Qual é essa mensagem do reino? Tem gente que entende errado. Tem gente que acha que Jesus veio falar o seguinte, Israel pecou, errou, eu vou começar do zero. Tem gente que acha que os lugares, os testamentos são antagônicos. Que Deus desistiu do plano dele com Israel, que Israel pecou demais, e agora ele vem pregar uma nova mensagem, que é essa mensagem do reino. Mas veja, Jesus se coloca o tempo inteiro como cumprimento pleno e total das promessas de Deus a Israel. Agora veja só, é o slide que tem o imperador. Veja só, Jesus pregou no Império Romano. E ao pregar no Império Romano, o Império Romano tinha um César, tinha um imperador, tinha um senhor, um Quírios. Agora, essa mensagem do reino, Jesus Cristo diz que ele é o verdadeiro Quírios, ele é o verdadeiro Senhor. A mensagem do reino coloca de uma forma muito diferente, foi a mensagem que nós celebramos semana passada na Páscoa, em oposição Cristo e César. Agora veja, não era como os zelotes esperavam, não era como os saduceus e os fariseus esperavam, não era uma autoridade militar, não era um poder político. Nos dias de hoje é importante dizer isso. A mensagem do reino de Deus, o poder do reino de Deus, não vem por meios políticos, o poder do reino de Deus não vem por meios militares, o poder do reino de Deus não vem por meios humanos. A mensagem do reino de Deus, Jesus disse, o reino de Deus é como um grão de mostarda. É como um fermento que ninguém dá nada, que não se vê, que não se pode entender. Mas quando se percebe, ele já tomou tudo. Ou quando se percebe, o grão de mostarda virou uma árvore gigante. Veja, Jesus Cristo escolheu 12 fracassados. Ele era apoiado por um grupo de mulheres, numa sociedade que mulheres não valiam quase nada. Numa sociedade que mulheres não eram valorizadas como deveriam, como hoje a gente tem corretamente uma valorização da mulher ainda na luta. Mas veja, a ressurreição de Cristo é atestada por uma mulher. A ressurreição de Cristo é atestada por um grupo de fracassados. Jesus não escolheu gente da alta sociedade, políticos, porque a mensagem do reino de Deus é uma mensagem que corrói pouco a pouco, é uma mensagem que se espalha pouco a pouco, que vai tomando de dentro para fora. E essa mensagem é catalisada pelo Espírito Santo. O Espírito Santo agora é quem se propõe a comandar que essa mensagem seja espalhada.
Então, o texto que a gente leu como base, Atos 2, 42 a 47, que fala da vida da igreja primitiva, é um resumo que Lucas faz, e ele faz vários desses resumos ao longo de Atos, para dizer, olha, aqui está acabando esse momento. Por quê? Porque logo depois, a Bíblia vai contar para a gente, mais para frente no livro de Atos, que a igreja de Jerusalém estava acomodada. E aí o Espírito Santo deu um jeito, e trouxe perseguição sobre a vida da igreja. E a igreja se espalhou para o mundo em volta de Jerusalém. Foi para a Ásia Menor, para alguma região da Europa, onde hoje é a Europa, atingindo até Roma. Veja, essa comunidade que adora agora Cristo como Quírios, que tem a lealdade maior a Cristo e não a César mais, começa a incomodar o Império Romano, mas começa a incomodar o Império Romano a partir de coisas pequenas, tomando indivíduos um a um, de dentro para fora, a transformação individual. O reino de Deus nunca dependeu de conquistar as grandes massas, as grandes personalidades. A gente tem essa mania. Eu que gosto muito do Silvio Santos, o pessoal fala, se o Silvio Santos fosse crente, o Silvio Santos ia pregar no domingo, o Brasil inteiro ia se converter. Mas não sei, tomara a Deus que Deus toque no coração dele. Mas Deus não precisa que um Silvio Santos pregue em rede nacional para que o evangelho seja pregado e para que pessoas sejam transformadas. Deus escolheu as coisas loucas para envergonhar as sábias. Agora, nesse mundo romano, qual que era o alvo de Roma? O alvo de Roma era urbanizar, era civilizar o mundo. Era civilizar o mundo. Então eles queriam trazer o progresso, eles queriam trazer a civilização. E aí eles construíram e investiram em belas e grandes cidades. O livro de Atos narra várias cidades. O livro de Atos é um livro cosmopolita. Começa em Jerusalém, passa depois para Atenas, vai para Éfeso, várias cidades importantes do mundo do Império Romano da época de Jesus e pós a morte e ressurreição de Jesus Cristo. Só que agora os discípulos de Cristo, os apóstolos, a igreja de Jesus Cristo, os enviados em nome de Jesus, eles agora têm uma outra lealdade. Eles habitam nessas cidades. Veja, eles não foram para monastérios, eles não fugiram. Isso acontece na história da igreja em determinados momentos, mas nesse momento eles habitam nas cidades, eles convivem com as pessoas, eles falam a língua das pessoas. Mas agora eles têm uma nova mensagem, que é a mensagem do reino. Só que esse reino não está em outro lugar físico do mundo. Porque às vezes a gente fala de mundo e igreja como se fossem dois lugares separados. Não, o reino de Deus é um reino que entra na realidade desse mundo. E qual é o lugar do reino de Deus? A igreja não é o reino de Deus, mas a igreja é o lugar, é o locus da mensagem do reino. Acho que está isso no slide, Cadinho. A igreja não é o reino de Deus, mas a igreja é o locus da mensagem do reino. A mensagem do reino é que, a palavra da moda, empodera a igreja, que cria a igreja. Vamos ler juntos, está no próximo slide, um missiólogo famoso chamado Lesslie Newbigin, que foi missionário na Índia, e ele fica espantado porque as missões antigamente eram o seguinte: eram pessoas nos Estados Unidos e na Europa, igrejas nos Estados Unidos e na Europa, que iam pregar para o mundo pagão, que era África, Ásia, América do Sul. E ele, americano, é enviado para a Índia. Só que quando ele volta da Índia, ele fica espantado com a mudança no mundo, e ele começa a perceber que a Europa e a América do Norte agora também precisavam ser evangelizadas. Porque a Europa e a América do Norte estão se tornando, principalmente a Europa, lugares pós-cristãos. Que o cristianismo já veio, já passou, e as pessoas não dão a mínima para a mensagem do evangelho, e agora a Europa e os Estados Unidos são grandes campos missionários. Porque agora a igreja na Ásia, a igreja na África, a igreja na América do Sul é uma igreja vibrante, é uma igreja poderosa. É uma igreja que envia, veja o Brasil, envia missionários para o mundo inteiro. Então, a concepção de missiologia e de missão mudou nos últimos 50 e 60 anos de forma brutal. Por isso que a gente tem Lausanne, por isso que a gente tem o Conselho Mundial, por isso que a gente tem várias organizações e associações pensando sobre missões. Como que isso deve ser feito? E o Lesslie Newbigin, quando ele volta, ele escreve, olha que coisa linda. Ele diz, é Deus que age, falando sobre a missão da igreja, é Deus que age no poder do seu espírito, realizando obras poderosas,
criando sinais de uma nova era, operando secretamente, olha, secretamente no coração de homens e mulheres para atraí-los a Cristo. Quando são atraídos, eles se tornam parte de uma comunidade que não reivindica controle autoritário da história. E toda vez que a igreja teve um controle autoritário, e aí por aí, mas continua a dar testemunho do verdadeiro significado e objetivo da história, por meio de uma vida que, nas palavras de Paulo, por sempre trazer no corpo o morrer de Jesus, torna-se o lugar em que a vida ressurreta de Jesus é tornada disponível a outros. Veja, a igreja de Jesus Cristo é o lugar aonde a ressurreição de Cristo se faz presente. Nós não vivemos ainda, nós estamos no já e no ainda não. Nós vivemos o ainda não. Aguarda, o que significa isso? O reino de Deus já começou. Com a morte, ressurreição e ascensão de Cristo, o reino de Deus já começou. Já existe uma nova realidade, já existe um novo poder. Nós vivemos aquilo que o livro de Atos, Pedro faz a interpretação de Joel, dizendo, nós vivemos os últimos dias. Agora o Espírito foi derramado. Nem os profetas como Isaías, Elias, tinham o Espírito de forma derramada sobre a igreja, sobre o planeta. Nós vivemos uma era que o Espírito foi derramado. E essa realidade da ressurreição já é uma realidade, mas nós ainda lutamos com o corpo caído, com o velho homem, com a morte, com a doença. Por isso que a gente tem que se cuidar, por isso que a gente está aqui transmitindo com máscara, com álcool gel, com distância, porque nós ainda vivemos no corpo corrompido, aguardando a ressurreição final. Cristo Jesus, o apóstolo Paulo diz em 1 Coríntios 15, é a primazia da ressurreição. Ele é o primeiro a ressuscitar e ele é a garantia de que um dia eu e você seremos transformados e ressuscitados, corpo e alma, corpo e espírito, na presença de Deus, e viveremos para sempre com Deus. Agora, a igreja já é o lugar onde essa realidade já aparece. Existe um comentário interessante sobre o livro de Atos, acho que é o Leslie Newbegin que fala, que todos os discursos de Atos, Atos tem muitos discursos, discurso de Pedro, discurso de Estevão, discurso de Paulo em Atenas, discurso de Paulo em Éfeso, discurso de Paulo em Roma. E toda vez que tem um discurso, esse discurso ele é começado com pergunta de gente que é não cristã, é de fora da comunidade. Lá para Pedro eles falam, mas o que significam essas coisas? Aí Pedro começa a pregar. O Leslie Newbegin está dizendo o seguinte, a igreja existe para que o mundo, que também está no mesmo lugar que a igreja, só que ele olha para essa realidade e diz, que realidade é essa? Que leis são essas que esse povo vive? A gente leu do pessoal que vendia as coisas e não tinha necessidade, porque um cuidava do outro, que estava sempre junto, que perseveravam na oração, e as pessoas olham de fora e falam, que mundo é esse que esse povo habita? Que lei é essa que esse povo obedece? Que senhor é esse que não é César, que esse pessoal obedece? Por que eles preferem dar do que receber? Por que eles preferem morrer na realidade da igreja primitiva? Serem testemunhas, serem mártires, do que negar esse Cristo? O que acontece com esse pessoal? E aí veja, para a gente caminhar para o final da nossa pregação. A nova criação ela é individual, mas ela é coletiva. E a mensagem do reino, em última instância, que Jesus veio pregar é a seguinte, meus irmãos, eu vou redimir toda a criação. Eu não vou desistir dessa criação. Eu só vou parar quando a morte for derrotada e toda essa criação, toda a maldição da queda, toda a maldição do pecado for derrotada. E essa criação for completamente redimida. Nós vivemos um tempo que isso ainda não aconteceu, mas na igreja nós temos relances disso. No reino de Deus, nas curas, nos milagres, no dia a dia cotidiano, ordinário, nos relacionamentos, no perdão, na graça estendida, na generosidade, no ensino da palavra, na oração. Esses relances da nova criação já estão acontecendo. Quando um assassino é transformado num pregador da palavra, são relances da nova criação. Quando um pai perdoa um filho, são relances da nova criação. Quando alguém tira dinheiro do bolso e prefere dividir do que guardar para si, são relances da nova criação que estão acontecendo. Agora veja, o texto que a gente leu, lá no slide a gente colocou, aparece, eles se dedicavam e todos os dias continuavam, estava lá em vermelhinho. O que isso significa? Esse texto fala da perseverança, da dedicação
intencional. Nós vamos falar nas próximas mensagens. Eles se dedicavam a quê? O que essa igreja se dedicava? Essa igreja se dedicava ao ensino dos apóstolos, à comunhão, ao partir do pão e às orações. Mas veja, para sermos a comunidade do Espírito, que vive a mensagem do reino no mundo contrário ao reino de Deus, nós temos que ser intencionais. Nós temos que querer, nós temos que saber o que está acontecendo. Nós não podemos ser inocentes nesse reino. Nós não podemos ser inocentes e achar que isso vai acontecer de qualquer jeito. Não, não, não. O processo de santificação, a salvação é toda operada por Deus. É chamado na teologia de monergismo. É um processo monergista. Mas a santificação, o viver para Deus é um processo que a gente coopera com a ação de Deus. Tem que querer, tem que ser intencional. Por isso que o apóstolo Paulo usa o tempo sempre no grego, enchei-vos do Espírito. Deixem-se encher. Ou seja, requer de mim uma intenção, requer de mim uma ação. Então, para viver o ensino, para viver a comunhão, para viver o partir do pão, para viver a oração, eu preciso querer. Eu preciso ser intencional, eu tenho que saber o que está por trás, eu tenho que saber o contexto, eu tenho que saber o que está acontecendo. A perseverança é a constância. Tem um slide aí, Cadinho, que tem a capa de um livro, Você é Aquilo que Ama, que é interessante. Daqui a pouco eu falo dele. Qual que é o que está antes? Desculpa. Tudo bem, então pode deixar, eu já chego lá. Eu achei que tinha um entre eles. Só com intencionalidade e perseverança nós vamos cumprir a missão dada à igreja. Qual é a missão da igreja? Por que essa igreja existe? Para pregar o evangelho do reino. Mas espera aí. O próprio Cristo, Lucas abre o livro de Atos dizendo de uma missão que Cristo deu. Está lá em Mateus 28 também. Só que em Atos 1, 8, Jesus diz, olha, vocês vão ser minhas testemunhas em Jerusalém, Judeia, Samaria e até os confins da terra. Ou seja, a mensagem do reino é para cá, mas é para lá também. Era uma coisa revolucionária. E o livro de Atos é interessante, que o livro de Atos começa em Jerusalém, depois vai para a Judeia, depois vai para Samaria e chega nas cidades pagãs, chega em Éfeso, em Atenas, em Roma, ou seja, chega nos confins da terra. O livro de Atos é uma expansão do que está lá no capítulo 1, Jesus dizendo, Jerusalém, Judeia, Samaria, até os confins da terra. Eu tenho esse gráfico aí, não tem? Tem num slide, tem esse gráfico. Esse gráfico do Jerusalém, Judeia, Samaria, até os confins da terra. É esse aí, ó. Eu coloquei invertido, desculpa. Eu sabia que tinha esse gráfico. Então, Deus está em missão. Os missiólogos chamam isso de missionário. Aqui nós temos a contribuição de David Bosch, em cima do trabalho de Leslie Newbegin, que a gente já falou. Mais recentemente, a gente tem Christopher Wright, o Michael Gorin. São missiólogos que têm falado sobre essa missiodeia, a igreja missional. Veja, Deus está em missão. Jesus veio cumprir a missão do Pai. A igreja não tem uma missão própria. A igreja se encaixa na missão de Deus, na missiodei, na missão de Deus. E qual que é a missão de Deus? Redimir toda a criação. Então, a missão é que coloca a igreja no trilho. Uma igreja que não é missional é uma igreja que não serve para nada. Daqui a pouco está se preocupando qual que é a cor da parede, daqui a pouco está se preocupando se os bancos são confortáveis, se o ar-condicionado está gostoso. Tudo isso pode ser discutido, mas não é o principal da igreja, não é a missão. A igreja não existe para se manter. A igreja não existe para manter o status quo. A missão de Deus no mundo de redimir a criação é a missão que alinha a igreja. E aí muitas vezes a gente cai em dois extremos, que tiram o poder do evangelho. Um extremo é a chamada abordagem liberal. Qual que é a abordagem liberal? O evangelho se torna quase que uma ação social. Não tem sobrenatural, não tem milagre, não tem atuação de Deus. A gente que foi tocado pela... Isso aconteceu muito no final do século XIX, início do século XX, a chamada teologia liberal, com forte influência romântica alemã, surgiu na Alemanha, Schleiermacher, Hegel, fizeram uma leitura de Hegel, John de Calbart surgiu, depois ele faz uma oposição a isso na neo-ortodoxia. Mas essa escola diz, não, a religião é uma experiência do coração. Então você sentiu, não existe isso, não existe milagre, não existe sobrenatural, não existe atuação de Deus. Então a igreja se torna quase que uma ação social. Você distribuir e fazer o bem para o próximo. De outro lado, nós temos um outro extremo, que é a abordagem extremamente conservadora, que diz que o evangelho responde somente à necessidade do indivíduo. Então você foi tocado, você foi salvo, é uma individualização
do cristão, do cristianismo. Só que o que isso gera? Isso gera consumidores cristãos. O cristão se torna um consumidor. Consumidor de bênção, consumidor de adoração, consumidor de... Você conhece gente assim. Talvez você e eu já nos encontramos nesse lugar. Que a gente percebe que a gente é um consumidor e fica reclamando. Qual que é o saque celestial para eu reclamar? Esses tempos atrás, uma pessoa no aconselhamento me disse assim: pastor, eu estou muito chateado com Deus, viu? Aí eu falei, mas Deus não tem medo da nossa chateação, não. A gente pode ficar chateado com Deus. Eu falei, mas por quê? Aí o que me assustou não foi ela falar que ficou chateado. O que me assustou foi a resposta disso. Ela disse, porque nessa situação eu fiz toda a minha parte, Deus só tinha que fazer a parte dele e não fez. Eu falei, ele só tinha que fazer a parte dele. Que é te manter viva, respirando, seu corpo funcionando, tendo ar. Hoje a gente percebe como o ar é importante, que a gente tem que respirar com a máscara. Que loucura. Mas o que acontece? Esse mundo que nós habitamos, que não é um lugar hostil, é um sistema de pensamento hostil ao reino de Deus. Ele tem seus ídolos. Quais são os ídolos da nossa sociedade? Os ídolos da nossa sociedade são ambição, ganância, poder, dinheiro, novidade. Tudo tem que ser novo, tudo tem que estar renovando. São os ídolos que estão por aí. Sexo, prazer. O evangelho, ele vai bater de frente com esses ídolos, ele vai expor esses ídolos. E o evangelho vence quando esses ídolos são derrubados no coração de indivíduos e na comunidade do reino. A comunidade do reino é uma comunidade que tem que o tempo inteiro quebrar os seus ídolos. A gente vê isso acontecendo em Atos de forma literal. Quando Paulo prega em Éfeso, a Bíblia diz que as pessoas corriam para a praça e jogavam seus ídolos, e os donos do negócio religioso ali, desesperados, e querendo matar Paulo. Por quê? Porque aquelas pessoas entenderam que o evangelho era incompatível com a idolatria delas. E o evangelho continua sendo incompatível com a nossa idolatria. A gente talvez não tenha ídolos como os efésios tinham. Mas os ídolos da sociedade pós-moderna são tão cruéis e tão dominadores quanto os ídolos de Éfeso, quanto Diana, rainha dos Efésios. Então, ser uma igreja missional é essa igreja intencional e perseverante, que persevera na atuação e na pregação do reino. Agora coloca aquele slide para mim, Cadinho, da capa do livro. Veja só, na sociedade de hoje está muito em moda falar de hábito. Tem um livro aí que é um best-seller, que é A Força do Hábito. Eu gosto muito da abordagem do James K.A. Smith, lançado pela Vida Nova, no Você é Aquilo que Ele Ama, que ele diz o seguinte, preste atenção. Os hábitos são formados por ações repetidas. Hábito é formado... Dizem os especialistas que você repete 21 dias a mesma coisa, você torna aquilo um hábito, não é, Pablo? Essas ações, agora diz o James Smith, são direcionadas por ideias de uma boa vida. Por que você gera um hábito? Porque você tem um objetivo em mente, ainda que esse objetivo seja inconsciente. E você quer uma boa vida. Aí tem gente que acha que uma boa vida é ter uma casa própria, tem gente que acha que uma boa vida é ter uma família grande, tem gente que acha que uma boa vida é viajar bastante, tem gente que acha que uma boa vida é ter um carrão. Você pode ver que cada um tem um ideal de uma boa vida. Qual é uma vida próspera, uma vida feliz? E inconscientemente ou conscientemente você forma os seus hábitos em cima dessa visão do que é uma boa vida. E no fundo, essa boa vida é onde você coloca o seu amor último. Então o James Smith vai dizer, olha, os hábitos são formados pelos amores, por aquilo que você ama. E você ama e você vai se tornando aquilo à medida que os seus hábitos te tornam esse tipo de pessoa. Agora veja só, essa comunidade do Espírito, redimida, alcançada por Espírito, vivenciando a realidade da ressurreição, teve o seu coração trocado. Sai o coração de pedra, entra o coração de carne. Isso Jesus chama lá em João capítulo 3 para Nicodemos de novo nascimento. Esse pessoal agora, teoricamente, e na prática a gente vê o livro de Atos atestando isso, a igreja primitiva tem muito defeito, mas a gente vê muitas qualidades. Eles tiveram a ordem das prioridades, dos amores trocados, as afeições foram trocadas. Eles amavam uma coisa, mas agora depois do encontro com Cristo ressurreto, eles amam outra coisa. Eles amavam um tipo de coisa, agora eles amam outro tipo de coisa. E gera outro hábito. A comunidade do reino tem que ter hábitos formados pela mensagem do evangelho, do reino de Cristo ressurreto. Será que os meus hábitos e os seus hábitos são formados pelo amor que a gente tem a Deus? Pela mensagem do reino? Pelos valores do reino?
Então, essa igreja intencional, veja, e hábito não é uma coisa que acontece. Você tem que ter, às vezes até acontece para o mal. Para gerar hábitos bons, todos os especialistas vão dizer, você tem que ser intencional em formatar o seu modo de viver, inclusive no Evangelho, para os frutos do Espírito aparecerem, para que os valores do reino de Deus apareçam. Não, sabe por quê? Porque a gente luta com o velho homem o tempo inteiro. O velho homem é o que aparece primeiro. A vozinha do egoísmo, a vozinha do poder, a vozinha da ambição. Não a vozinha, a sua vovó, né? A voz, a pequena voz. A pequena voz na sua cabeça, no seu coração. E aí, intencionalmente, você precisa do poder do Espírito Santo. Você não faz isso sozinho, é só o Espírito Santo que faz isso. Mas o Espírito Santo te capacita a querer. A gente cantou, eu quero fazer o que já não se faz. Para que o teu reino venha. O louvor inteiro foi essa mensagem cantada. Teu reino venha, quando eu desejo. Aí quando o reino de Deus vem, eu começo a desejar coisas que eu não desejava antes. Eu faço o que já não está na moda fazer. Porque essa é a mensagem do reino, de uma igreja que intencionalmente procura crescer. Nas próximas semanas nós vamos detalhar cada passo disso. Uma igreja que é intencional em crescer no ensino, uma igreja que é intencional em crescer na comunhão, uma igreja que é intencional em crescer na oração, uma igreja que é intencional em crescer na adoração, uma igreja que é intencional em crescer em generosidade. Tudo isso a gente vê na vida da igreja. Tudo isso a gente vê na vida da igreja. Nós vamos cantar uma canção, eu vou orar, e nós vamos cantar uma canção que retrata isso. Essa canção foi composta pelo Guilherme Kerr, a letra. A melodia foi feita pelo Jorge Heder, na cantata de Atos, lá na Igreja Batista do Morumbi, nossa querida igreja irmã, parceira. E nós vamos cantar essa canção que retrata esse texto que nós lemos. E enquanto a gente estiver cantando, eu quero que você ore, pedindo a Deus: Senhor, que eu seja essa igreja, que eu faça parte desse corpo, que a gente junto esteja unido pelo Espírito. Onde você estiver, feche seus olhos, vamos orar. Senhor Jesus, a Tua palavra é poderosa, a Tua palavra é maravilhosa. Pai, obrigado porque nós somos enxertados na comunidade do Espírito. Nós que antes éramos inimigos de Deus, agora somos Teus amigos. Nós somos Teus filhos. Nós fomos, Jesus Cristo fez de novo a nossa amizade contigo. Ele nos uniu a Ti de forma poderosa. E Teu Espírito Santo hoje habita em nós como indivíduos e habita em nós como igreja invisível do Senhor Jesus. E nós somos essa comunidade do reino. Senhor, que os nossos amores, que os nossos pensamentos, que as nossas afeições, que os nossos desejos formem em nós hábitos que estejam de acordo com a mensagem do reino, do dar, do entregar, do oferecer, do viver para Cristo. Para que nós, como igreja, corpo de Cristo, não instituição, sejamos o Evangelho visível, sejamos as mãos de Jesus, os pés de Jesus, a boca de Jesus. Como nós cantamos, sejam os Teus pés,